Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos refletir sobre uma passagem que é um verdadeiro manual para todos aqueles que querem seguir a Cristo e servi-lo neste mundo tantas vezes cheio de trevas e que precisa de luz. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos este vídeo, deixar os seus pedidos de oração e não se esqueça de dar uma passadinha lá no Instagram Despertando o Espírito Santo. Vamos lá! A passagem que eu quero ler com você está lá no livro de Eclesiástico, capítulo 2. Todo ele, do versículo 1 ao versículo 6, cujo título é Paciência. Então, se você quiser servir a Jesus Cristo, se você quiser ser um servidor nesta messe que é tão grande e que sempre precisa de operários, sempre precisa de pessoas boas por aí para fazer o bem, para ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo, nós vamos ter que experimentar nesta passagem um verdadeiro manual para ser o nosso guia ao longo da nossa caminhada. E logo o título vai nos dizer a respeito da paciência. Paciência, que lembre-se você, é o atributo de quem é paciente e, portanto, o atributo de quem sabe esperar. Mas afinal de contas, como nós podemos falar de paciência num mundo onde as pessoas não esperam mais nada? Vivemos no mundo de imediatismo, onde tudo é agora e já. E perdemos a oportunidade de aprendermos aquelas verdades eternas, de que nós vamos precisar ter paciência e esperar a ação eficaz de Deus no tempo dele. Uma espera que eu devo dizer a você que sempre vale a pena. Por isso a passagem vai começar a dizer logo no versículo 1, meu filho, se entrares para o serviço de Deus. Veja que a passagem começa de um modo muito carinhoso. Meu filho, minha filha, ele diz para você hoje, porque ele sabe que o que ele vai te dizer talvez seja um pouco duro de ouvir, mas é preciso que nós possamos ouvir sempre a verdade. Porque a palavra diz que a verdade nos libertará. A verdade nos põe no eixo e nos mostra de verdade o caminho certo a seguir. E ele prossegue dizendo, permanece firme na justiça e no temor. Portanto, se você quiser servir a Deus, você vai ter que andar em justiça, buscando uma vida de retidão, fazendo o que é certo, tendo apenas aquilo que é seu, vivendo uma vida de integridade. E também a palavra vai dizer, vivendo no temor. E a respeito do temor, existe uma explicação muito linda que diz que temor é um relacionamento pessoal com Deus de submissão e amor, coexistindo submissão e amor dentro deste relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, temor a Deus é um relacionamento que eu tenho com Ele, no qual eu me submeto a Ele, porque eu reconheço o seu amor. Porque ninguém é capaz de se submeter a alguém desde que essa pessoa não tenha completa consciência de que ela é amada. Ninguém se submete a alguém que não nos ama, porque o amor nos dá aquela compreensão de que tudo que o amor nos pedir para fazer será o melhor para nós. E é por isso que nós nos submetemos a Deus, porque sabemos que tudo que Ele nos pede é para o nosso bem. Também, a partir do versículo 2, ele vai dizer, humilha o teu coração e espera com paciência. Nenhum de nós gosta de ser humilhado, mas mesmo que as pessoas por aí não digam, uma vez ou outra, ao menos na vida, nós enfrentaremos a humilhação de algum modo.
E a humilhação tantas vezes é vista como algo tão ruim, mas nós devemos prestar atenção também e ter em mente que muitas vezes a humilhação vai nos preservar do orgulho. Sentir na pele o que é ser humilhado nos protege de tomarmos cuidado para não humilharmos os outros. Por outro lado, sentir na pele a humilhação faz com que nós também saibamos e percebamos que nosso ego precisa ser trabalhado e tratado para que nós não caiamos nessa armadilha. E ao mesmo tempo, a humilhação vai prevenir que nós humilhemos os outros, passando do limite daquilo que é o respeito que nós devemos ter pelas pessoas. Também ele vai dizer, veja, espera com paciência. Espera com paciência está ali no versículo 2, mais para frente estará no versículo 3 e também no versículo 4. Como se ele dissesse para você assim, paciência, paciência, não se esqueça, paciência. Também ele vai dizer, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. A palavra de Deus é cheia da sabedoria que vem do alto. Ao mesmo tempo, também nós encontramos por aí pessoas que são cheias de sabedoria. O próprio Espírito Santo nos reparte os seus dons, nos dando também muita sabedoria e colocando ela ali dentro de nós. Nós devemos buscar sempre por palavras sábias. Devemos orientar a nossa vida por uma sabedoria que não passa, por uma sabedoria que é eterna, que vem de Deus. Ele sabe sempre o que é melhor para nós e o Espírito Santo haverá de sempre nos encaminhar para o caminho certo. O caminho de retidão, o caminho de justiça, o caminho de temor a Deus. E ele também diz, não te perturbes no tempo da infelicidade. Realmente aqui nós temos um grande desafio. Afinal de contas, quem é que não sofre com as dificuldades da vida? Muitas vezes enfrentamos situações nas quais nós experimentamos desespero, situações de grande desconforto, até com dificuldade de dormir, dificuldade de conseguir descansar. Nós enfrentamos inúmeras dificuldades ao longo da nossa vida. Deus assim o permite porque se nós não passássemos por dificuldades, nós não saberíamos e não entenderíamos a dor dos outros quando o nosso irmão também passa por dificuldades. É como diz a Bíblia, o que sabe o homem que nunca foi experimentado. Quando você já viveu situações assim, você sabe acolher os outros, você sabe o que o outro passa, você sabe quais são as palavras certas para dizer para ele, porque você já esteve neste poço, mas você já saiu dele. E então nós podemos ler no versículo 3 a frase que é o coração desta passagem toda, que diz assim, sofre as demoras de Deus. E então nós vamos encontrar o verdadeiro coração dessa passagem no versículo 3. Um coração que pulsa aqui entre as escrituras e que vai dizer para nós por meio desta frase, sofre as demoras de Deus. Sim, porque a palavra de Deus, ela não mascara as nossas dificuldades. Deus sabe que nós vamos enfrentar o sofrimento. Ele sabe que o sofrimento faz parte da vida. Então ele diz a você assim, sofre sim. Você não precisa esconder dos outros, esconder de si mesmo que neste momento você sofre. De que neste momento você está sofrendo. Sofra, chore agora, mas depois lembre-se da potência do seu Deus e lembre-se que Ele está dizendo aqui para você que Ele pode demorar, mas Ele não disse para você que Ele não ia fazer. Ele diz para você que Ele pode tardar segundo a sua perspectiva, mas Ele não vai falhar. E interessante é que a passagem diz sofre as demoras. E o interessante é que a passagem vai dizer sofre as demoras. Mas para Deus não existe tempo, nós sabemos disso. Para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Então, quando a passagem vai dizer a respeito das demoras, ele está dizendo daquela percepção que nós temos, porque nós estamos sujeitos ao tempo. E para nós, muitas vezes, Deus demora, porque nós somos seres imediatistas, porque nós muitas vezes nem nos perguntamos se nós estamos prontos para aquela graça que nós tanto almejamos, se nós estamos prontos para sair daquela
naquela situação na qual nós estamos. Se nós aprendemos tudo o que precisávamos aprender ali naquele lugar, talvez de sofrimento no qual nós estamos. O que eu tenho aprendido ao longo da minha vida é que o modo como você se comporta enquanto você sofre vai determinar por quanto tempo você vai ficar nessa situação. Nós precisamos buscar a sabedoria do alto, que faz com que nós possamos aprender o que temos que aprender em cada situação da vida e então subir o próximo nível para o próximo degrau. A vida caminha assim e progride para aqueles que entendem esta grande verdade. Sofra aquilo que você entende como demora, mas saiba que Deus haverá de vir para fazer o melhor nas situações nas quais você tanto precisa da ação dele. E a passagem ainda prossegue dizendo: dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Se apegue a Ele, busque uma vida de oração, busque uma vida de sacramentos, busque uma vida de caridade, faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você e faça no escondido, no secreto, de modo que ninguém fique sabendo o bem que você faz. Para que, então, você possa desfrutar em Deus, dedicando-te a Ele, desfrutar de alegria e de paz enquanto você espera a ação dEle. Mesmo que Ele venha no momento que você já tenha como derradeiro, ou seja, o último momento, depois que tudo o que precisava acontecer não aconteceu e você acha então que aquela é a última hora. Mas Deus é especialista em chegar naquilo que a gente acha que é a última hora e fazer então obras maravilhosas, verdadeiras obras-primas diante dos nossos olhos para aqueles que mantiveram a sua esperança nele. Também a passagem diz a partir do versículo 4, aceita tudo o que te acontecer e na dor permanece firme. Eu poderia dizer para você hoje que sente dor, seja qual for o motivo, para que você fique firme, mas firme em Deus, porque você já deve ter percebido que se você buscar a firmeza em você mesmo, você não vai encontrar forças suficientes. Permaneça firme nele, naquele que te criou, naquele que cuida de você, naquele que mesmo neste momento em que você talvez esteja vivendo situações tão difíceis, talvez até mesmo a situação mais difícil que você já viveu em toda a sua vida, de forma que você não se esqueça de que Ele está com você, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, o amor dele continua sendo o mesmo por você. Por isso ele diz, aceita tudo o que te acontecer. Porque a nossa vida, gente, muitas vezes é como um quebra-cabeças de 1000 peças. A princípio parece impossível de ser montado e uma peça não parece se encaixar perfeitamente na outra. Mas Deus, ao olhar para aquelas 1000 peças, Ele já sabe qual é a paisagem ou a figura que você encontrará só ao final, depois que você conseguir encaixar até a última peça. Então tudo parecerá perfeito. Quantas vezes na nossa vida é assim também? As coisas parecem desconexas, não parecem fazer sentido. As situações que nos assolam às vezes vêm de uma vez, uma após a outra, e parece que nada faz sentido. Não se esqueça de que se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, tudo está nas mãos dele. Ele tem consciência e ele sabe o resultado final de tudo aquilo que está te acontecendo, e ele tem capacidade de dar para tudo isso um final perfeito. E então no versículo 4 ele encerra dizendo, na humilhação, de novo, tem paciência em todas as situações, porque mais mal faz quem humilha do que aquele que é humilhado, porque aquele que humilha faz mal para si mesmo. Nós devemos ter uma visão muito clara a respeito de quem Deus é, do tamanho da proteção que Ele tem sobre nós, e que quantas vezes não é melhor nós nos desviarmos do mal, não sermos o objeto do mal. Às vezes é melhor sofrermos o mal do que sermos o agente dele, porque o agente do mal sofrerá as consequências dele. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação.
Nós temos aquela figura do cadinho ou do crisol que suporta grandes temperaturas, na qual o ouro é inserido para que então ele possa ser purificado. Neste momento, tudo que é puro, como ouro, é separado das impurezas. As impurezas sucumbem ao calor. E enquanto que o ouro permanece ali muito mais vívido, é como se Deus estivesse dizendo para nós que esses momentos nossos de sofrimento e de tribulação separam de nós o que é vil, o que não presta, o que não nos constrói. Afinal de contas, quando nós passamos por dificuldades, é que nós nos damos conta de como nós perdemos tempo, de como nós perdemos muitas vezes a paciência com bobagens, de quanto muitas vezes nós damos valor a coisas que não têm valor, porque valor tem as pessoas, as coisas são apenas coisas. Quantas vezes nós percebemos que somos mesquinhos, apegados a bobagens e esquecemos de dar o valor a coisas tão importantes como a nossa família. Existem tantas coisas que fazem com que nós devamos ser gratos. Talvez alguém aí que mora com você, que vive com você, que é uma verdadeira joia dentro da sua casa, que cuida de você, que te ajuda, que te auxilia, os seus filhos. Tantas outras situações que nós podemos nos sentir gratos. Por isso é que o ouro é submetido a grandes temperaturas. É preciso que aos poucos nós possamos ir nos desprendendo de tudo que é bobagem, de tudo que não nos faz crescer, para que aos poucos nós possamos ir nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. E a passagem vai dizer: põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Isso aqui é uma promessa para você. Ele está dizendo que se você confiar nele, Ele vai te salvar. Ele está dizendo que Ele pode demorar, mas que Ele virá e virá com poder para cuidar de você. Nós precisamos nos lembrar que muitas vezes as coisas que nós mais precisamos, é preciso que nós estejamos prontos, é preciso que outras pessoas que talvez estejam envolvidas nas situações também estejam prontas. É preciso que tudo aconteça de forma que seja a hora certa e o momento certo para que você possa desfrutar plenamente. O problema é que às vezes nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. Nós precisamos lembrar que Deus nos ama e nos ama tanto que Ele quer fazer o melhor para nós, mas que também muitas situações ao nosso redor precisam estar preparadas para aquele momento certo que Deus colocou cada um de nós na hora certa, na situação certa para que Ele possa agir. Então esse trecho vai terminar assim: orienta bem o teu caminho e mais uma vez, espera nele, mas espera com confiança, espera com temor, espera com a santa alegria, espera em amizade com o Espírito Santo, espera dedicando-te a Ele, conforme tudo que nós podemos ver nessa passagem. E ele diz assim: conserva o temor a Ele até na velhice, porque não existe coisa mais linda do que alguém que chega na velhice tendo conservado este relacionamento pessoal de submissão e de amor a Deus. Deus procura verdadeiros amigos, Deus procura pessoas que estejam dispostos a servi-los, mas nós precisaremos nos lembrar deste manual aqui em Eclesiástico para que nós possamos então não sermos surpreendidos quando os dias difíceis chegarem, mas sabemos como nós devemos nos portar para agradar a Deus e para alcançar a verdadeira vitória. Desejo a você que você esteja aí repleto do Espírito Santo de Deus, que Ele te alcance, que Ele fale com você aí na situação que você vive, do modo como você precisa ouvir para que você possa crescer, para que você possa agradar a Deus e para que você possa ser feliz de verdade. Fique com Deus e até mais.